Ele fez de uma garota a sua empregada e a ensina os prazeres da vida. A história começa com uma garota fazendo a sua melhor imitação de corredor de filme de terror, em uma floresta sombria, e como sempre, é perseguida por um bando de soldados atrapalhados que por algum motivo param de persegui-la subitamente. Um dos soldados, digamos que ele é meio nerd, e começa a explicar que lá no fundo da floresta mora um Lorde Demônio, uma lenda urbana que supostamente detesta humanos, e qualquer intrometido que se aproxima demais está pedindo para levar uma coça. Mas antes que possam continuar a perseguição, eles percebem que a garota está ali, bem do lado deles, e a corrida continua, com uma leve sensação de que perderam um manual de como ser um soldado competente. Enquanto a garota se esforça para não ser capturada, ela começa a pedir desculpas à sua amiga Natália por desaparecer sem explicação. Ela tenta fazer uma promessa solene, mas a situação fica tão maluca que ela tropeça de novo. E então no último minuto, ela avista uma casa ao longe e desmaia. E na manhã seguinte, um garoto curioso, que deve ter assistido muitos filmes de suspense, lê uma manchete no jornal dizendo que uma mulher má de uma nação vizinha desapareceu. Ele sente uma presença sinistra e decide que é uma boa ideia se aventurar na floresta para investigar, apesar das chances de encontrar o próximo monstro de sucesso de Hollywood. Chegando lá, ele se depara com um grupo de pessoas suspeitas e alguns animais que parecem ter uma atitude bem suspeita também. Ele se pergunta se está prestes a encontrar um monstro, mas para sua surpresa, o que ele descobre é uma garota. E então a imaginação do garoto selvagem entra em ação, presumindo que ela deve ter fugido de um sequestrador malvado que os soldados estão escondendo por perto. Mas os soldados, que não são os mais espertos do bando, percebem que o garoto já sabia e começam a usar sua magia de ilusão elemental para confundi-lo. Ele percebe que está cercado e em um momento de pura bravura, ou inconsequência mesmo, ele aponta que não quer ficar do lado de um bando estranho. Afinal de contas, ninguém quer amigos assim. E aí eles partem para o ataque, mas o garoto ainda consegue soltar uma habilidade mágica não verbal que deixa todos de boca aberta, até os soldados. Ele se prepara para o próximo ataque e os soldados tremem de medo quando finalmente percebe a verdade. O garoto é o próprio Lorde Demônio da floresta, galera. Mas é claro que essa revelação chega tarde demais, pois o Lorde Demônio dá um ataque poderoso e derrota todo o grupo. Ele faz alguma coisa com o controle da mente, o que é sempre conveniente, e pede aos soldados que mintam se alguém perguntar o que aconteceu. Os soldados então explicam que vasculharam a floresta de cabo a rabo e a trilha da mulher desapareceu. Então concluíram que ela foi atacada por um monstro, enquanto Allen, o Lorde Demônio, observa satisfeito. Então ele os envia embora com as memórias apagadas, com um simples passe de mágica. Mais tarde descobrimos que o Lorde Demônio na verdade se chama Allen. Eu já disse isso antes, né? Enfim, ele fica observando a garota, que não consegue acreditar que é uma criminosa de alto calibre e que todo o país está à procura dela. Quando ela acorda, revela que seu nome é Charlotte. Os tabloides do reino afirmam que ela é a noiva do novo príncipe, mas ela jura que isso é um tremendo engano. Charlotte nega fervorosamente e Allen, com seu detector de mentiras humano, jura que ela está dizendo a verdade. Ela explica que estava em uma festa quando foi chamada e ouviu as fofocas cruéis sobre ser filha de um amante. Anunciaram que todas as travessuras vieram à tona, mas Charlotte insiste que é tudo uma grande injustiça. E no entanto, ninguém ousa questionar o príncipe Silly, que declarou que ela seria presa por traição. Ela tentou se defender, mas o príncipe cancelou o noivado e a arrastou para a prisão. Allen, como bom ouvinte que é, acredita que ela foi injustamente incriminada, ou talvez o príncipe não queria casar com ela, ou ainda haja outra mulher. Charlotte pede desculpas e diz que está ocupando seu tempo, e enquanto ela se prepara para sair, Allen muda de assunto, apontando o quão bagunçado está o seu quarto, e pergunta se ela sabe limpar. Ela diz que é bastante mediana na limpeza. Mas Allen responde que é exatamente o que ele está procurando e oferece a ela um emprego. A vaga é para uma empregada viva responsável por tarefas domésticas. Ela rapidamente lembra ele que é uma criminosa procurada. Ele para e pensa por um momento, já que vive profundamente isolado na floresta para evitar lidar com outras pessoas. No entanto, ele tem o objetivo de abrigar derrotados e fugitivos. E lembrando sobre o caso dela, ele explica que foi traído por alguém no passado. Há 3 anos atrás, ele se juntou a um grupo, esperando por uma aventura,
No entanto, eles usaram um selo para quebrar um templo e roubar o tesouro que procuravam. Eles abandonaram ele frente a uma horda de monstros. Charlotte acha isso horrível, enquanto Allen não consegue acreditar na pureza dela, já que ela acreditou na história dele sem hesitação, e naquela época não havia ninguém para ajudá-lo, então ele pensa que eles têm muito em comum. No entanto, Charlotte, teimosa como uma mula, não quer causar problemas a ele e recusa sua oferta, mas o Lorde Demônio, que é um mestre de reviravoltas emocionais, decide que não tem opção e lança uma maldição de morte sobre si mesmo de forma dramática, fazendo seu coração parar por 3 minutos. Ele não vai desfazer a maldição até que ela concorde em trabalhar para ele. Ele alerta de que é melhor ela se decidir logo, porque o relógio está correndo, e como se a situação já não fosse tensa demais, Allen agora está interpretando o papel de vilão perfeito. Ele diz que é um homem virtuoso, mas depois lembra ela que o tempo está acabando, como se isso não fosse óbvio, né? E assim, no piscar de olhos, Charlotte cede à pressão maluca e se torna a empregada dele. Allen fica impressionado com o brilhante trabalho de limpeza de Charlotte. Ele pensa sobre como suas mãos eram calejadas quando a conheceu, e pensou que ela era uma nobre mimada, mas agora ele se deu conta que ela está mais para uma Cinderela 2.0, a serva dos tempos modernos. Ele a observa com admiração enquanto ela pole o chão com dedicação. Allen aponta que tudo o que ela fez foi polir o chão, mas ele usa sua mágica para fazer todo o trabalho pesado. Ele decide seguir o exemplo dela e ignora a bagunça até que ela se mova sozinha, como um verdadeiro mestre da preguiça. Charlotte, por outro lado, parece estar ansiosa para sua próxima tarefa, mas Allen está bem sem ideias e simplesmente diz para ela fazer o que quiser até o jantar. Ele não tem medo de que ela vá saquear sua casa, porque afinal ela gastou todo o dinheiro nas compras. Então a garota pede desculpas por ser um fardo, mas ele vê isso como um investimento brilhante. Ele a deixa fazer o que quiser e a tranquiliza, dizendo que não precisa incomodá-lo. E então, enquanto Allen volta ao seu hobby, que é bastante incomum, pesquisar sobre peixes e texturas estranhas, refletindo sobre a estranha situação de ter uma empregada criminosa e ao mesmo tempo ele ser o Lorde Demônio. Então ele percebe que o futuro guarda reviravoltas surpreendentes. Isso, meus amigos, o começo de uma parceria digna de um filme de comédia e fantasia. Charlotte se junta a Allen e começa a compartilhar sua vida e experiência. Allen fica surpreso ao descobrir que ela não tem hobbies e que durante seu treinamento para o casamento, ela passou a maior parte do tempo limpando e remendando trapos de roupas. Ele até se admira com sua pura honestidade e gentileza, considerando a situação que ela se encontra. Então Allen, o mestre da malícia, ou pelo menos é o que ele pensa, né, decide dar a Charlotte um curso intensivo de como ser um pouquinho travessa, promovendo comportamentos fora da linha. Ele começa vendendo seu equipamento mágico só para comprar doces, que ele insiste que ela coma. Charlotte fica chocada com essa abordagem, pois estava acostumada a ser tratada como nobre, não como uma empregada malvada. Allen revela sua intenção de corrompê-la, transformando-a em uma pessoa mais agitada, mas nada que seja ilegal, tá, galera? Ele começa seu plano oferecendo bolos a Charlotte, que hesita no início, acreditando que o bolo não é algo apropriado para o jantar e que pode causar aí uma doencinha como a diabetes, né? Allen, o mestre do convencimento, começa a persuadi-la a experimentar, e então a surpreende ao revelar que vendeu suas coisas para comprar comida. Ele acha que se ela gostar de doces, isso fará ela feliz. Charlotte fica tão emocionada que lágrimas de felicidade escorrem, e ela confessa que ninguém nunca fez algo tão doce por ela. Literalmente doce, né? Allen, o mestre dos planos mirabolantes, promete levá-la para experimentar alegrias e prazeres em todo o mundo, transformando-a na pessoa mais feliz do planeta. Então Charlotte não consegue entender porque ele está sendo tão generoso com uma estranha, mas Allen, como um cavalheiro, diz que não precisa de nada em troca. À medida que Charlotte se surpreende com a generosidade dele, o vínculo entre eles se aprofunda. Eles compartilham um jantar doce e agradável, e Allen decide tentar ser um pouco mais sociável, mas enquanto desfrutam desse momento adorável, perigos misteriosos começam a se aproximar pelo lado de fora, como se o universo estivesse tramando alguma reviravolta inesperada. Mas é a vida, afinal ela adora lançar obstáculos no caminho de uma boa história, né, galera? E esse foi o recap de hoje, eu espero muito que vocês tenham curtido, e se você quer a parte 2 aqui no canal desse anime, deixa teu like e se inscreve agora para não perder quando eu postar vídeo novo. Agora escolha o próximo vídeo na tela e a gente se vê lá, galera, até mais!